Gente, olha só. Vamos começar. Já já vou falar o tema do nosso Talk Hunter hoje. É muito. Eu acredito que o Talk Hunter de hoje ele vai unir várias coisas com os outros Talk Hunters anteriores que a gente estava falando. Então eu acredito que esse Talk Hunter nosso é o 11º Talk Hunter. Ainda temos mais dois, né? Mas eu gostaria de começar o nosso Talk Hunter. Eu até coloquei ontem no Instagram nosso. A gente no Talk Hunter, a gente não fala muito da questão da Amazon, técnica, estratégia e tudo mais, né? Isso eu faço nas sextas-feiras no HunterCast. Porém, ontem eu recebi um print que vai bem de encontro com o que a gente está falando aqui no Talk Hunter, tá? O Hugo Silva. O Hugo, ele falou o seguinte: meu nome é Hugo, tenho 64 anos e moro em Las Vegas há 22 anos. Estou te mandando esse print da minha conta, no qual acabei de passar de $30 mil. Estou pensando em começar o Private Label. O que me chamou a atenção aqui foi que ele tem aprendido muito com todas as lives do HunterCast e Talk Hunter, nas quartas-feiras. Isso tem me motivado muito, principalmente a leitura e tudo, né? Falou aqui do livro do Pai Rico e Pai Pobre, que começou a ler, e Os Segredos da Mente Milionária. Hugo, eu quero falar um negócio. Vou falar aqui agora pra você. 64 anos. Nessa idade eu conheço muita gente que quer simplesmente fazer mais nada. Que quer, tipo assim, olha só. Eu vi os seus prints aqui, você acabou de começar um negócio. $30 mil. 64 anos. E eu fiquei imaginando, provavelmente você tem um grande porquê de fazer isso. Provavelmente você teve vontade de fazer algo novo. E deixa eu falar um negócio pra você. Isso é muito poderoso. Você, meu Deus do céu, você tá de parabéns assim do tamanho, é inacreditável. Quero te parabenizar aqui com todo mundo, porque algumas vezes eu vi pessoas falando assim: não, mas eu já tenho mais de 50 anos. Ué, o que tem? Não, já tenho mais de 60 anos. E aí o Hugo vem aqui, com 64 anos. Começa uma coisa totalmente nova. Uma coisa de informática, uma coisa totalmente diferente, provavelmente, do que ele conhece. E faz $30 mil. Então, o que eu quero dizer é que no Talk Hunter a gente tem falado muito de objetivos. A gente tem falado muito de você se conectar com você mesmo. A gente tem falado aqui de você respirar primeiro o oxigênio para depois ajudar as pessoas, porque senão, se você tenta ajudar e não respira o oxigênio primeiro, você não perde a lógica que não consegue ajudar ninguém, todo mundo morre. E aí eu tô fazendo simplesmente analogia, não tô falando de morrer de morrido, não. Eu tô falando de uma analogia, né? A gente já falou aqui de legado com a família, vocês lembram? Deixar dívidas ou deixar legado para a família? E aqui eu tô falando de legado financeiro. A gente tem falado dos nossos Talk Hunters sobre isso. Sobre como que se conectar interiormente de verdade. Peraí, mas qual que é o meu objetivo de verdade? Eu tava falando que eu queria tanta coisa, aí na hora que você vai colocar no papel, você não consegue colocar 15 coisas, 20 coisas, 50 coisas. Então peraí, tem alguma coisa mais fundo que a gente tá entrando. E é exatamente nisso que a gente tá fazendo aqui no Talk Hunter. Entrar mais fundo. Cada vez mais raiz. Quem lembra aqui do nosso Talk Hunter que eu falei de voltar ao básico? Muitos de vocês me reportaram que pelo simples fato de voltar ao básico, a coisa se reestruturou de novo. Voltou a se interessar de novo pelo sonho. Quantas vezes a gente falou aqui peraí, eu posso sonhar mais. Peraí, eu posso ter resultados mais fortes em tempos mais curtos. Como? E é isso que a gente tem falado tanto aqui do Talk Hunter. A gente tem trabalhado tanto com isso. E hoje,
Eu vou pedir pra você... Você já tá com papel e caneta preparado aí? Coloca sim aqui pra mim no chat, só pra eu ver se vocês já estão ligados na parada do Talk Hunter. Eu acredito que sim, né? A grande maioria de vocês já estão me acompanhando desde o primeiro Talk Hunter. Que massa! Isso é incrível. Isso mostra que vocês realmente querem algo mais. Tem gente que é 8 horas da noite. Tem gente que é 6 da manhã. Tem gente aqui que eu vi que são 2 da manhã. Como é que pode 2 da manhã estar com a gente aqui? É muita vontade de querer algo novo. E isso faz sentido demais. Quando tá todo mundo colocando sim ali, que já tá com papel e caneta, né? É o seguinte. Hoje o nosso tema é o hábito angular. Hábito angular. Nós vamos falar de coisas aqui muito fortes. Se prepara, se prepara. O Talk Hunter é assim, não tem jeito. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que... Peraí. Vamos fazer alguma coisa nova. Se eu quero resultado novo, eu tenho que ter algo novo. E o Talk Hunter é pra gente trabalhar o mindset. Beleza? Então é o seguinte. O que é esse hábito angular? Só pra você ter... só para você ter base de estudar isso que eu estou falando aqui e ver pelos seus próprios olhos e ter vários novos insights, eu gostaria que você anotasse o nome de um livro. Se chama O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Esse livro é incrível. Inclusive eu vou falar um pedaço do livro para que a gente entenda um pouco dessa situação. Deixa eu falar uma parada aqui para vocês. Vocês acham que o meu agora são 6 horas da manhã. Algumas pessoas devem se perguntar assim, Fábio, como que pode... Eu vou falar um pouco da minha história, do porquê que a gente está falando hábito angular e o tanto que eu acredito no poder do hábito. No poder de gerar novos hábitos. No poder de desenvolver várias coisas. Por quê? Porque... nossa, eu estou tentando lembrar que quem me pediu pra gente trazer algo aqui no Talk Hunter sobre procrastinação. E eu vou falar uma coisa, procrastinar é um hábito daquele objetivo que você deseja, daquele negócio que você começa. E a gente vai falar um pouco sobre ele. Acho que foi o Ricardo que comentou alguma coisa assim. E hoje eu trouxe o conteúdo de procrastinar, que tem tudo a ver com hábito. E a gente vai falar sobre isso. Então como é que eu posso não procrastinar para chegar no que eu quero? Tá? Então, é o seguinte. Como é que eu chego aqui 6 horas da manhã e alguns de vocês me conhecem e de repente já me viram 5 da manhã com muita energia? Como é que eu chego depois de 6 horas de aula numa maratona e eu tô com energia muito lá em cima? Como é que eu vou fazer um exercício e eu tô com energia muito lá em cima? Sendo que eu podia, poxa, hoje é upper body, hoje é a parte de cima do corpo, hoje é a parte de baixo, puxa, hoje é isso. Como que eu consegui me modelar para isso? E eu gostaria de compartilhar um pouco com você aqui sobre isso. Quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, eu aprendi uma parada com a Adriana Marques, que é uma pessoa incrível. Ela quando eu tive muita referência da Adriana Marques, não entendi o nome do livro. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Quando eu fiz a minha primeira formação de coaching, foi a Adriana Marques. Na verdade, eu fiz com a Adriana Marques a primeira formação, a segunda, a terceira, a quarta. Foi uma loucura, porque foi tão forte aquilo. A energia que aquela mulher tinha naquela aula, eu falei, cara, o que é isso? Eu não tinha aquela energia daquela forma. Falei, como que é isso? E ela pode compartilhar comigo, com a gente lá, as pessoas que estavam se formando, com o que eu vou compartilhar com você aqui hoje.
Eu falei, o Talk Hunter não tem essa parada. Eu mostro tudo que eu aprendi para me desenvolver pessoalmente, para me desenvolver profissionalmente, eu tô passando para vocês aqui. E agora é o nosso 11º encontro. E ainda segura a onda, que ainda tem mais 2, os outros 2 eu posso falar para você que eu vou entregar tudo que eu tenho para vocês. E mais um pouco ainda. Porque além disso eu ainda fui estudando e me desenvolvendo cada vez mais para fazer com que as pessoas cheguem no ponto onde elas querem. Primeiro eu coloquei a máscara em mim. Né, o Júnior já até colocou o autor ali, Charlie Duhigg. Obrigado, Júnior. Então é o seguinte, é um negócio chamado gatilho. Você vai escrever aí gatilho, mas nós vamos falar dele hoje algumas vezes. E se você sair daqui aprendendo a fazer gatilho, só isso já vai te trazer N situações. Por exemplo, para quem tem medo de falar em público. Vou falar uma parada aqui para você. Se eu tiver com você 5 minutos, você para de ter medo de falar. Não, eu morro de medo de falar em público. Eu sou ótimo de destravar essas paradas. E um deles é o gatilho. Eu tive a possibilidade de fazer um coaching com uma pessoa que ela já estava 12 anos sem dirigir. O medo de dirigir não é nada. E a gente foi entender a raiz da coisa, do que eu tenho feito com vocês aqui do Talk Hunter. Tá, onde é a raiz, mas gerou um gatilho para ela. Uma menina nova. Caramba, ela tava com 23 anos na época. Como assim não dirige? 10 anos sem dirigir, não. Ela começou com 18, tava com 25. E quando ela tava com 19, ela bateu o carro muito forte e prometeu para ela mesma que nunca mais dirigiria. A situação foi bem crítica. Os pais tentaram de tudo, foi uma loucura aquilo lá. E ela veio para fazer coach de outra coisa, nada a ver, e ela soltou isso para mim lá na sala. Eu falei, você quer voltar a dirigir? Ela é meu sonho. Mas quando eu falei, então você vai voltar a dirigir? Ela começou a tremer, começou a suar. Eu falei, cara, como assim? Você consegue gerar um gatilho tão rápido só porque eu falei você vai voltar a dirigir? Ela passou mal na sala. Tava eu e ela, somente eu e ela numa sala. E ela passou mal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, como é que você tá suando? Por que você tá assim tão nervosa? Ela, não, Fábio, só de falar de voltar a dirigir eu fico desse jeito. Eu falei, ok, então na próxima sessão você vem preparada que você vai voltar a dirigir. E a grata surpresa é que ela voltou a dirigir, tá tudo bem. E foi simplesmente um gatilho que ela criou exatamente naquele momento. Só que normalmente a gente cria gatilhos com rotinas. E ela criou um gatilho sem rotina, porque foi muito doloroso para ela naquele momento. Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje, por isso que eu falei que é muito especial, é muito poderoso. Vocês anotaram essa parada? Se vocês... Eu vou deixar gravado no nosso IGTV, aqui no meu Instagram. Fábio vem pro Brasil e faz encontro de 3 dias com a gente. Eu gosto dessas imersões, tá? Eu já até pensei em fazer uma imersão aqui nos Estados Unidos e o pessoal que quiser vir pra cá, vem pra cá e tal. Aí com essa coisa toda de coronavírus, que não sei o que lá e tal. Eu gosto muito de imersão. Gente, algumas pessoas estão colocando coisa aqui da Amazon. Esse não é um momento, não. Deixa eu explicar pra vocês direitinho. A razão da gente estar aqui... As perguntas de Amazon é porque eu tô ligado sempre com a Amazon, então sempre quando eu sento com alguém já quer perguntar com a Amazon. Mas a gente tá aqui, não é para isso hoje não. As quartas-feiras é mental. Esquece, não é que esquece não. Pergunta lá na sexta-feira no HunterCat, que lá é só para Amazon e etc. Né? Aqui a gente tá se fortalecendo internamente. Indiferente se vai ser para o projeto da Amazon, para alguma coisa que você esteja passando agora. O que eu quero aqui é fortalecer você. É claro que tem uma ligação aí que eu tive que me fortalecer muito para ter muito resultado na Amazon, que é muitas coisas que eu passei no Talk Hunter. Mas vamos deixar as coisas um pouco mais... Mas aqui é mentalidade. Se despreocupa um pouco, tira um pouco do seu peso.
tenta aprender algo. Se você sair daqui aprendendo algo, e mais do que aprendendo por aprender, não adianta nada. É só uma simples live. E eu não vim aqui no Talk Hunter, já falei isso umas 500 vezes. Eu não vim aqui no Talk Hunter para ficar te motivando hoje e amanhã. Você não, tipo assim, daqui 2 dias, 3 dias já esqueceu. Não. Então, se você pegar uma sacada aqui, um insight hoje, já colocar em prática hoje ou amanhã, aí funciona o que eu vim aqui. Senão, basicamente, você pode fechar a live. Não é o papel. O negócio não é igual, o pessoal falou, alguém falou aqui pra mim, esqueci o nome, desculpa. 3 dias de evento e ele não for transformador. Cara, eu não faria. Se eu fizer um evento de 3 dias, meu irmão, beleza, a galera vai subir pelas paredes, assim, subir pelas paredes no sentido de liberdade, né? De descobrir o tanto que você internamente pode muito mais do que você imagina. Que fisicamente eu vou fazer você ir ao limite de algumas formas. Mas depois de 3 dias não pode simplesmente passar por aquilo, se você não colocar em prática. A gente vai colocar em prática na hora, mas eu ainda estou pensando sobre isso. Quem sabe um dia isso acontece ainda. E quem tá do Brasil, cara, você vai fazer uma quarentena de 15 dias. Faz essa quarentena de 15 dias ali em Cancún, sei lá, em algum lugar legal. E vale a pena. Vamos ver. Eu não sei ainda não, mas jogou aí agora. Eu nem estava esperando isso não, mas quem sabe. O Júnior que fica me falando, Fábio, faz o evento, você gosta tanto e tal, né? Mas eu acabei decidindo fazer online aqui para vocês no Talk Hunter. Onde eu pudesse falar com mais pessoas online, né? Então é o seguinte, gatilho, e eu vou revelar o meu gatilho para você. Eu vou revelar como eu fiz, porque a Adriana Marques, ela me falou como é que era o gatilho dela. É incrível, quando ela quer mudar, quando eu tô falando mudar, eu tô falando mudar fisiologicamente. Eu tá assim, E aí eu falo assim, mudei. Eu faço isso aqui agora. Mas foi muito treino para eu fazer isso. Eu acordo, vamos supor, se eu acordo 5 horas ou 5:30 para começar o Talk Hunter, na hora eu ligo o gatilho. E eu já fico desperto imediatamente. Mas foi muito treino. Foram meses fazendo, gerando uma rotina para que aquilo ficasse muito forte. Quando eu vou apresentar presencialmente ou eu vou apresentar online, Fábio, não preciso de me preparar dias, ficar nervoso antes, alguns momentos, algumas horas, porque eu criei um gatilho que eu quebro tudo isso e eu fico muito poderoso. Por isso que eu falei com você que eu ia falar coisa interna aqui com você. Porque eu chegar aqui na internet e falar, eu fico poderoso, o pessoal fica pensando, mas pra que quer ficar poderoso? Fala sério, né? Então você não tá no lugar certo, tá no lugar errado. Que na verdade a gente pode se empoderar imediatamente. Isso eu aprendi muito com Tony Robbins. Ter resultados muito rápido. Uau, eu pensei outra coisa aqui pro próximo Talk Hunter. Eu tinha outro. Eita ferro. Seguro o próximo Talk Hunter. Veio aqui agora. Esse é muito forte. E quando vem assim, de vez em quando, rápido assim, eu preciso anotar logo, porque... Deixa eu ver se dá pra você olhar ali. Não vai dar não, né, câmera? Que isso aqui é surpresa pro próximo Talk Hunter. De novo, eu não vou poder falar qual que vai ser o tema do Talk Hunter do próximo. Mas a gente tá falando de hábito. Eu só tô querendo que você entenda como que isso é muito poderoso. Aonde que você pode fazer isso? Aonde que você pode estar no momento de... Ai, caramba, será que isso vai dar? Você fazer assim e você mudar fisicamente, porque eu acredito que quando você muda fisicamente... E uma das coisas que você deve perceber, eu gosto muito de sorrir, né? Provavelmente você já deve ter visto muito isso, eu fazendo isso. Mas eu aprendi a fazer isso. Não porque eu acho que eu já gostava de rir, né? Mas eu aprendi que eu mudando fisicamente, se eu sorrir, muitas coisas se quebram. Só de mudar fisicamente o sorriso, o corpo já muda. Se eu esticar aqui ainda, aquela posição que o pessoal fala de posição super-homem, meu irmão, você muda rapidão.
Mas mais do que essas técnicas, eu vou te falar como é que você aprende o gatilho, porque aí sim foi uma coisa que eu consigo fazer imediatamente. Acordei cansado. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou falar um negócio pra vocês que vocês vão achar, pra mim foi muito forte. Eu fiz agora segunda, terça e quarta, um negócio chamado o Amazon Sem Mistérios, né? Eu ensino lá como que faz desde o zero, na Amazon e tal, aquela coisa toda. Poucos de vocês, eu acho que só o Júnior que eu falei sobre isso. Eu estava com a garganta bem ruim. E eu teve um dia que quase que eu fiquei acamado. Na terça-feira, eu estava bem ruim. Bem ruim entre aspas. Eu até falo pra minha esposa, aí ela, nossa, eu vou te dar isso e isso, aquilo. Eu falei, não, um chazinho eu aceito. Mas fica tranquila. Faltando 1 hora do evento, eu fico muito forte. Não tem doença, não tem nada. O meu físico, ele se transforma, minha voz se transforma, tudo se transforma. O tanto que eu tô querendo trazer para você, o tanto que isso que eu tô trazendo para você mudou o meu jeito de ser, não para fazer negócios, para ganhar dinheiro. Essa parada que eu vou ensinar aqui para você me fez ganhar muito dinheiro. Inclusive com sessões de coaching. Eu podia ficar 1 ano com a agenda muito lotada. Quando eu dava aula de informática e depois eu dava aula de informática de uma forma e depois que eu aprendi gatilho, minhas aulas eram outras. Eu entrava na sala, faltava, mas é aula de informática, não tô nem aí, cara. A energia tem que estar lá no ápice. Não, mas eu tô numa live. E daí? Se não for assim, você não vai. Já pensou se eu chegasse aqui no Talk Hunter? O hábito é muito bom, é muito legal. Cara, essa parada não muda. Não muda em mim. Imagina se eu fosse conversar com alguém pra gente conversar sobre sair de um plano A para um plano B. Então essa é a base que eu queria te falar aqui. Agora a gente vai para a parte técnica da coisa. Agora a gente vai para a parte estratégica da coisa. Como que eu me desenvolvo isso? Todo hábito... Escreve essa parada aí. Deixa eu ver como é que eu vou falar para você. Todo hábito é composto de 3 etapas. Então escreve aí, 3 etapas. Escreve hábito. Não precisa colocar todo hábito. A gente pode fazer aqui... outra coisa que a gente podia falar sobre no último Talk Hunter. Não, já preparei outra coisa. O último não tem jeito não. Todo hábito... é composto de 3 etapas. Escreve aí. Todo hábito é composto de 3 etapas. Vamos lá. Primeiro, gatilho. Segundo, rotina. Terceiro, recompensa. Só de você estar escrevendo aí, se você estiver muito ligado comigo aqui, você vai perceber por que está procrastinando. Você vai perceber por que começou a fazer um hábito e terminou. Você vai perceber o tanto que é difícil a gente tirar hábitos negativos que a gente gostaria de trocar. Por que leva tanto tempo? Por que demora? Por que é tão difícil? Porque a gente se enraizou aqui. Nós construímos um tripé daquele hábito. Nós vamos falar de várias coisas aqui. A Adriana Marques, na época que ela me falou, ela falou assim, ó, quando eu faço meu gatilho, ela tá conversando com a gente, e de repente aconteceu alguma coisa, recebeu uma ligação, e te deixou dar alguma coisa, ela aperta aqui na frente, ela aperta muito forte as mãos, e naquele momento ela preparou o corpo dela para ficar ligada, e ela volta ativa com muita energia. Como eu tenho um background de artes marciais, né? Eu comecei a treinar artes marciais com 5 anos de idade, comecei no judô, depois eu passei pro karatê, depois eu passei pro kung fu, depois eu passei... Meu Deus, eu fiz tanta coisa. Depois eu passei pro taekwondo, depois pro aikido. Então eu fui treinando por muito tempo, eu gostei de treinar. Inclusive,
Chegou um certo tempo que o pessoal, não, treina aqui o pessoal, ajuda aqui o pessoal. Eu pude dar algumas aulas aí, ajudando o pessoal ali a fazer isso. E em certo momento, eu vou te falar o meu gatilho, para que quando eu vou me apresentar, quando eu vou para alguma live, quando eu vou para alguma coisa, e eu sei que eu preciso estar em outro estado físico, mental, energético, a minha voz, tudo. O meu faço um círculo de fogo, que basicamente eu visualizo um círculo na minha frente de fogo muito forte. E quando eu preciso estar diferente fisicamente, mentalmente, eu vou aprender mais, eu vou me ligar, eu vou desconectar das coisas, eu ando e entro dentro daquele círculo. Eu visualizo ele na frente, então eu não tenho gatilhos físicos que eu preciso de apertar em mim. E normalmente é o que funciona mais na pessoa. Muita gente faz o dedo aqui, ó, esse dedo aqui, forçar muito forte aqui em cima do outro dedo, e imediatamente quando você faz isso, você, opa! É agora o meu momento, eu vou lá. E se você aprender isso aqui, você tinha medo de... você tinha medo de falar em público, se você treinar antes e fazer um gatilho muito forte, você vai lá e apresenta. Quando você volta, você... nossa, peraí, eu apresentei tão bem daquele jeito, foi tão legal e tal. Né? Então, são gatilhos que a gente pode utilizar. Basicamente, eu tô mostrando, falando pra você como que eu faço. Eu visualizo uma bola de fogo na frente e eu passo por dentro. Quando eu entrei naquele fogo lá, já era. Não tem dor de garganta, não tem falta de energia, não tem nada disso. Mas eu treinei isso antes. Fábio, como que eu treino? Eu entrava muitas vezes nesse círculo. E eu tinha que sentir, eu tinha que mudar o corpo, eu tinha que, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu fui treinando esse hábito para que em alguns momentos de decisão eu entre naquela parada. E uma das coisas que eu faço muito é que minha esposa fica assim, né? Caramba, como é que você tá nervoso? Você fica rindo. Eu treinei isso. Então, por exemplo, eu tava num campeonato de tênis, que eu acho que eu comentei com vocês aqui alguma vez. E eu não jogo tênis, gente. Eu não passei minha vida jogando tênis, não. Eu joguei umas meia dúzia, quando eu falo meia dúzia mesmo, dava no dedo. E vi algumas coisas no YouTube. Assisti no YouTube como sacar, assisti no YouTube como não sei o que. Fui lá na quadra, tentei sacar. Aquele negócio não era fácil, né? Bem difícil, na verdade. E em certo momento eu entrei no campeonato lá. Iniciantes e intermediários. Primeiro cara, eu cheguei lá com uma raquetezinha, daquelas raquetes, não é de jogar. E o cara tinha uma bolsa com 2 raquetes. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu já tinha feito mentalização muito forte do como que eu ia jogar. E eu entrei nesse fogo que eu tô explicando pra vocês. Eu fiquei muito atento, fiquei energizado. Peraí, tô em estado de vou ganhar. Eu não pensei em vou jogar. Naquele momento não servia pra mim aquela conversa de tipo assim... é o esporte, então se perder, como é que é? Até esqueci o nome, até esqueci esse negócio. Como é que é? Esqueci a frase que a gente tinha. Acho que eu até deletei essa frase de mim, que era, como é que é? Vou lá jogar por jogar, não é jogar por jogar. Eu vou entrar, se eu perder... Eu esqueci. Aí basicamente eu não pensei nisso não. Basicamente eu entrei lá falando assim, cara, eu vou ganhar esse campeonato. O cara que me inscreveu, ele falou assim, ele não tinha, tipo assim, cara, você aprendeu na internet? Eu falei, velho, foi. Eu com 42, na época eu tava com 42 anos, os meninos lá com 20 anos, tipo assim, pô, os meninos aqui vão matar você. O importante é competir. Não tinha essa parada não. Eu não era importante é competir não, não cheguei pra ir, obrigado gente por compartilhar, um monte de gente colocou eu tinha deletado essa parada. Eu não fui lá pra competir não, eu fui pra ganhar, porque eu tinha visto anteriormente, na noite anterior, que eu tinha ganhado aquele campeonato. Aí as pessoas que jogam tênis, elas podem chegar aqui na internet, Fábio, quero ver, joga comigo que você vai perder. Provavelmente eu vou perder, porque não foi isso. Eu não tenho essa técnica apurada, esticada, que eu possa chegar lá e ganhar de um cara que joga muitos anos. A ideia não é essa. Provavelmente você vai chegar lá e eu vou ser café com leite. Mas naquele dia eu não era café com leite.
Acho que eu tô falando pra vocês entenderem o poder dessa parada. O tanto que isso foi poderoso pra mim, esse gatilho. E eu ia lá e deitava depois de uma jogada, a minha esposa foi assistir, né? E a primeira, ela tipo, nem entende direito, porque eu não jogo aquele trem. Até os pontos eu tava lá, tipo assim, querendo entender direito, porque eu tinha visto na televisão, assistia muito pra ver, eu sou muito visual. E eu deitava lá no chão e ficava mentalizando como seria o próximo jogo. Mas eu entrava no fogo, entrava no gatilho. Eu tô ensinando aqui pra vocês coisa que eu faço todos os dias, basicamente. Eu tô rodando agora 3 private labels. Fazer um já é louco. Eu tenho que entrar numa zona de energia que as pessoas que trabalham, que estão comigo, se eu não tiver uma energia muito lá em cima, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Então eu preciso disso. Eu já tô mostrando pra vocês como que vocês podem gerar isso. Então como que eu faço? Agora a técnica para você gerar gatilho. Tem várias formas, eu vou falar algumas e existe possibilidades. Então, primeiro é você arrumar uma, de alguma forma. Beleza, e para que eu quero fazer isso? Por exemplo, não, eu quero me ativar, eu quero gerar um gatilho e aí um hábito. Eu quero... Vamos mais prático aqui. Poxa, Fábio, eu tô procrastinando em tal coisa. Primeira coisa que você tem que fazer é anotar. Eu já expliquei isso aqui pra você no Talk Hunter. Não deixa na cabeça. Na cabeça é um mundo muito cheio de ideias. Você vai esquecer, não vai adiantar. Escuta o que eu tô falando. Beleza, vamos falar de procrastinação primeiro. Eu procrastino. Aí você tem que me falar em que você procrastina. Eu não sei se você tem coragem de repente escrever aqui no que você procrastina, que eu posso, inclusive, pegar o seu exemplo aqui e ir a fundo nele. Mas vamos dar um exemplo. Então, eu tô procrastinando em alguma coisa. Deixa eu pensar aqui. Tô procrastinando em ler livros. Nossa, o Fábio fala lá de ler. Caramba, eu começo a ler e não dou conta de ler, não dá pra fazer, né? Então, beleza. Aí você vai escrever assim, procrastinar. Eu procrastino. O que é procrastinar? Eu começo e não termino aquilo. Comecei e não terminei. O que eu sei que eu precisava de terminar. Isso é um hábito. E a gente precisa de mudar ele. Ele muitas vezes está enraizado em algum gatilho. Fábio, que gatilho é esse? Eu vou dar alguns exemplos. Para você começar a gerar uma rotina e ter um hábito da leitura, você pode gerar um gatilho do exemplo. Quando você coloca a chave no chaveiro. Isso pode ser um gatilho. Na hora que eu coloco a chave no chaveiro, eu acabei de colocar a chave, você não faz nada, vai direto e pega um livro. Aí toda vez que você chegar em casa, colocar a chave no chaveiro, você gerou intencionalmente um gatilho. Toda vez que eu colocar a chave no chaveiro, eu vou e leio um livro. Eu não preciso ler o livro inteiro, eu vou ler 10 minutos. Ou aprender inglês, deixa eu colocar esse aqui. Esse foi fera. Procrastinar a aprender inglês. Gostei desse. Deixa eu ver quem... não vou falar não. Esse aqui eu já vi muita gente procrastinando. Se você procrastinou essa parada, hoje eu vou quebrar essa parada. Você está preparado para quebrar essa rotina? Para quebrar esse hábito de procrastinar, de aprender inglês? Uau, essa parada vai ser massa. Hoje vai ser melhor do que eu imaginava. Olha como são as coisas, né? Eu imaginei uma coisa e já está sendo... Eu me arrepio todo. Eu curto isso. Eu curto essa jornada junto com vocês. Cara, procrastinar aprender inglês é exatamente isso que eu acabei de falar. Então, como é que funciona? Você vai gerar intencionalmente um gatilho. Vou dar um exemplo. De repente, você toma café no mesmo momento todos os dias. Você já está com aquele gatilho criado. Você só vai criar um hábito junto com ele. Um exemplo, tá? Eu tô dando alguns exemplos que você pode fazer. Então, todo dia, 8 horas da manhã, eu tenho um hábito de tomar um cafezinho. O que você vai fazer? Você vai fazer as primeiras ações. Ação cura tudo, gente. Ação cura tudo. Se você procrastinou em inglês, é porque às vezes você já encheu o saco, já tentou treinar, estudar um inglês, já tentou isso, já tentou aquilo. Você fala, pô, será que dá? É claro que dá. Indiferente de idade.
indiferente de idade, mas precisa de ações contínuas. Eu já estou ensinando isso aqui para você. Eu vou falar do inglês, mas isso serve para qualquer coisa. Serve, inclusive, eu uso essa estratégia para fechar contrato. Quando eu fazia contrato, era coach, não sei o quê, e era contratos muito altos, aquela coisa toda. Eu usava isso aqui para você, para eu fechar contratos, inclusive grandes. Coisa simples que eu aprendi, que eu coloquei para fechar nessa situação. Né? A Ivone está falando de persistência. A persistência ela vai junto do que a gente chama de rotina, dentro dessas 3 etapas aqui. Tá? Mas faz sentido sim isso que você falou. Então é o seguinte, aprender inglês. Primeiro, conectar com gatilho. Sempre que você estiver fazendo, na hora do almoço, eu tenho algum gatilho. De repente você bebe água. Olha isso, cara, procrastinação de não beber água. Você não bebe água, se você usar essa técnica que eu tô falando, você vai beber 2, 3, 10 litros que você quiser de água por dia. Só virando esse hábito dessa forma. Gerando gatilho, gerando rotina e gerando recompensa. Primeiro eu tô falando de gatilho. Depois nós vamos falar de rotina. Será que vai dar tempo? Vou ter que fazer outro Huntercast para rotina e recompensa? Não, vamos fazer isso tudo hoje. Gatilho, mas eu tenho que explicar direitinho como é que é o gatilho. E tem gatilhos físicos. Por exemplo, no caso de você apertar a mão para motivar você a fazer alguma coisa. Aí é mais externo. Você vai fazer uma apresentação, você precisa de estar motivado depois. Cara, eu acabei de almoçar, tô com a barriga lá, comi uma feijoada e eu tenho que apresentar numa reunião. Você tá assim, ó. Oh, meu Deus do céu, essa feijoada, eu quero dormir. E você sabe que é importante você estar energizado naquele momento. Aí é gatilho físico. Você pode apertar aqui e gerar isso. Fábio, então como é que eu treino isso? Você vai fechar os olhos, respirar, relaxar. Eu vou ensinar a técnica aqui para você. E você vai imaginar. Se você imaginar muito forte. Gente, deixa eu falar um negócio para você aqui. Se você entrar muito forte internamente e visualizar e sentir o cheiro, e sentir o gosto, e sentir aquele momento, quando você fizer, aí beleza. O que você vai fazer? Você vai imaginar você com o corpo mole, molengo. Você vai fazer, vai apertar fisicamente, apertando com o olho fechado. Vai apertar fisicamente, isso eu tô falando, por isso que eu tô falando que é mais simples te ensinar assim, do que você fazer outras coisas, né? Eu acabei fazendo uma coisa, eu fui aprendendo, eu tinha físico, mas eu falei, cara, eu queria me desconectar de físico. Eu quero entrar numa energia que ninguém nem perceba, nem eu mesmo. Eu quero fazer eu fiz um ciclo de fogo que eu falei pra você. Mas basicamente ninguém precisa saber nada. É você com você. Você apertou a mão, você vai apertar a mão e intencionalmente no seu mental você vai ficar energizado. Você vai ver que se você fizer isso de verdade, você tava bem assim, ó, com o olho fechado. Aí você aperta e você mentalmente você vê você forte. Parecendo um gigante, já fica aqui, a posição de super-homem, posição de superwoman, e aí volta de novo, tá lá com o corpo todo mole, imagina você todo mole numa situação, aperta e liga. Gente, essa parada é louqueira, essa parada é muito louca. Você acredita que se você fizer isso constantemente, vai virar uma rotina e quando você precisar fazer isso, seu corpo vai para frente, você intencionalmente vai mudar fisicamente. Mudando fisicamente, você muda emocionalmente. Mudando emocionalmente, você responde pro seu corpo quem tá comandando. É muito massa essa parada. É muito massa. Então, gatilho. Gatilho do aprender inglês. Como você pode fazer? Várias situações. Em algum momento você tem que estudar inglês. Só que sua cabeça fica, meu Deus, mas eu tenho que estudar quanto de tempo? Muito. Começa pequeno. Ações constantes. O que vai acontecer? Você vai gerar, daqui a pouco eu vou falar de recompensa, vai gerar tão gostoso isso que você não fica querendo não estudar mais inglês. Eu vou ensinar essa parada pra você aqui hoje. Como que você faz isso? Você fica tão gostoso aquele negócio, você curte tanto o momento que você não tem vontade mais de não estudar mais. Você curte aquilo, você vai querer assistir filme em inglês. Você vai querer, por exemplo, quando eu fiz imersão, eu procurei uma igreja que falava inglês.
Tipo assim, eu não tava entendendo nada que eles estavam falando naquela época. Eu falei, cara, que doideira. Mas vou ficar aqui. 3 meses depois eu já tava começando a entender melhor o que tava rolando. Até isso eu fiz. Né? Então, você vai... O Augusto tem umas frases que começa pequeno pensando grande, né? Que massa, Augusto. Você tá ligado aí nos nossos Talk Hunters, né? Então, o que aconteceu? Como é que eu vou gostar de aprender inglês, então? Você vai fazer pequenas ações gerando gatilhos. Então, vamos supor, a hora do almoço eu tomo um cafezinho. Na hora que você virar o café, você vai gerar intencionalmente esse gatilho. Falar assim, opa, eu tenho que estudar inglês. Ah, mas eu tenho que estudar 2, 5 horas. Não, você vai lá e estuda um pouquinho. Gerou ação. Você vai só gerar esse hábito nesse primeiro momento. Daqui a pouco, não estou falando que você vai estudar, que estudando 5 minutos você vai ser bom no inglês, não. Não estou falando isso não, mas vai chegar num certo momento que você está estudando mais horas gostando daquilo. Por quê? Você já gerou ações pequenas, essas ações pequenas começaram a gerar recompensas, as recompensas nesse caso aqui vão ser algumas, que eu ainda vou explicar aqui para vocês como que a gente gera essas recompensas. Que recompensas são essas? Primeiro eu estou falando de gatilho, como que você pode. Então falando de gostar de ler, gatilho, vai tomar um café. Opa, esse é o meu gatilho. Você tem que fazer intencionalmente as primeiras semanas. Senão não vai funcionar. Primeiro, eu quero deixar de procrastinar isso. Eu quero começar e continuar. Você vai gerar um gatilho. Então, qual gatilho? Ou é acordar de manhã e aí você fez alguma coisa. Ou acordar de manhã, escovei o dente. Se você tem tempo para tirar aquela procrastinação depois de escovar o dente, o gatilho é escovar o dente. Beleza, eu vou aprender inglês toda vez que eu terminar de escovar o dente. Escovou o dente, você não vai fazer mais nada. Você não vai para lugar nenhum. E você já tem que deixar fácil. Deixa algum livro em inglês lá, deixa algum vídeo em inglês que você vai fazer. Não importa, no conteúdo a gente não tá ligado para conteúdo agora. Daqui a pouco você vai aprender isso mais forte. Você vai estar com um hábito mais constante dentro de você. Você já sentiu melhor, você já teve algumas recompensas. E aí você vai entrar numa aula e vai falar assim, agora eu vou aprender isso aqui. E vai gerar rotina, porque a gente vai... Aí eu vou falar aqui, para você aprender inglês, nesse caso aqui, a gente está comentando aqui sobre inglês, nossa, eu fiz um negócio chamado técnica mnemônica. Se você puder anotar isso, técnica mnemônica. É incrível, é você... Eu estudei hoje de manhã. Hoje à tarde eu leio de novo o que eu estudei. No mesmo dia você estuda, ou à noite eu estudo de novo. E isso vai remetendo para você, para o seu cérebro, que aquilo lá realmente é importante. Essa técnica mnemônica é muito boa para a questão do aprender inglês. Então, mas mesmo assim, para que eu continuasse fazendo isso, eu tinha que, depois que eu fui aprender sobre essa coisa de, o hábito é composto de 3 etapas. Porque eu estava gerando rotina, mas eu não estava gerando nem gatilho, nem recompensa. Então, muitas das vezes, quando eu era mais novo, que eu comecei a querer estudar inglês, eu parava. Começava a ir lá nas aulas, vou parar. Começava a ler o livro, esse livro aqui eu já estou dormindo. Eu faltava, nas primeiras vezes que eu comecei a ler, cara, eu estava dormindo. Mas por que eu estava dormindo daquele jeito? Primeiro que eu estava lendo deitado. Se você está falando de procrastinar com leitura, você não vai ler deitado, começando ainda, né? Técnica mnemônica. É uma técnica de você fazer repetições, que gera rotina. Que é por isso que eu estou falando aqui do hábito. Então a gente agora está falando de gatilho primeiro. Primeiro é gatilho. Então você gera um gatilho. Escovei o dente. Outro gatilho. Se você de repente toma café toda vez depois do almoço, gerou gatilho. Você pode gerar um gatilho físico, aquele gatilho que eu comentei lá no nosso começo do Talk Hunter. A Adriana Marques fez, eu faço o círculo de fogo, essa coisa toda. Né? Mais para você se movimentar. Mas nesse caso aqui, para procrastinar, tirar a procrastinação, você vai gerar um gatilho onde que você se conecta falando, eu preciso fazer aquilo agora. E aí você para tudo, vai lá e faz. Um pouquinho. Fala, mas é um pouquinho mesmo? Eu posso ir lá e assistir um vídeo de 2 minutos? Pode. Mas só isso não resolve. Porque eu falei que pro hábito, ele é composto de gatilho, rotina e recompensa. A gente está criando um gatilho agora. Beleza. Agora, a melhor forma de procrastinar é estar deitado. Deitado é osso. Você vai ter que levantar para fazer algumas coisas, né? Por isso que
Quando eu achei na internet, o cara falou assim, não, para você gostar de ler, você tem que ir andando pro seu trabalho lendo. Aí eu falei, é assim, eu não vou dormir. Foi assim meus primeiros 3 livros. Então, gatilho. Agora vamos falar um pouco de rotina. Quando eu falo de rotina, eu vou falar aqui de como tirar hábitos ruins. Por exemplo, Fábio, eu quero deixar de fumar. Fábio, eu quero deixar de outras coisas, né? Por que é tão difícil tirar o hábito do fumo? Eu dei um exemplo para vocês no começo aqui do nosso Talk Hunter de uma pessoa que eu fiz coaching. Ela estava anos sem dirigir porque tinha batido o carro muito forte e gerou um negócio que ela suava quando ela falava. Ela morria, né? Quando eu falava de voltar a dirigir. Ela tinha um gatilho muito forte. E rotinas que não deixavam ela chegar nem próximo de pegar no volante. E para quem fuma, a pessoa tem um gatilho que ou não, começou querendo ser cool. Outras pessoas estão fumando, eu fumo. Ou não, alguém falou que é bom para tirar o estresse, vai lá e fumou. Gerou um gatilho. Gerou uma rotina, tá fumando constantemente. Agora eu comecei a fumar, eu fumei uma vez na semana, 2 vezes na semana. Gerou uma recompensa, a recompensa da nicotina. Aí você, uau, isso aqui me deu um prazer imediato. Mas gerou recompensa, aí aquele negócio virou hábito. E o cérebro, quando... eu posso falar que você pode anotar isso aí. Olha aqui, ó. Cérebro exposto, muitas vezes a recompensa, ele perde a sensibilidade, ele quer doses maiores. Ele quer doses maiores. Eu vou explicar aqui alguma situação, porque é o seguinte, por que você acha que a pessoa entra nas drogas e ela começa com pouco, daqui a pouco ela tá roubando para ter muito mais? Porque o cérebro ele se desconectou, inclusive. Ele perdeu a sensibilidade, ele quer doses maiores. E aí gera mais rotina, a pessoa tem mais constante, mais gatilho, mais recompensa. Isso é pro lado ruim da coisa. Por que a gente não pode fazer isso pro lado bom? Quando a gente aprende, né? Por isso que eu tô compartilhando tudo aqui com vocês sobre isso. Então, se a gente está aprendendo agora, a gente pode fazer isso pro gatilho bom. Inclusive, não vai dar tempo da gente fazer isso agora, mas você pode fazer mudanças de hábitos negativos para positivos. Eu vou falar como é que é. Para você mudar de hábitos negativos para positivo, primeiro você tem que anotar no papel qual que é o hábito negativo que você tem. Ok, eu quero mudar esse hábito. Eu tenho o hábito de procrastinar quando eu vou ler, eu tenho o hábito de procrastinar quando eu faço inglês. Escreve. Procrastinar quando se escreve. Quando quero aprender inglês. Aí você fala, peraí, mas eu tenho um gatilho para isso. Por quê? Que gatilho é esse meu? Tem que mudar esse gatilho. De repente é um gatilho que você tem antigo. De tipo assim, já não vai dar mais. Você tem uma rotina maçante que não te faça você gerar começar a estudar inglês. E a recompensa, você não está gerando recompensa nenhuma. Você está falando assim, eu estou fazendo inglês porque é importante. Ok, importante por quê? Se você não souber o porquê que é importante, você vai desistir mesmo. Na segunda semana você já está querendo olhar a cara do professor falando, não quero isso não. Uai, você não colocou no papel tanto que é importante para você. E aí você pode voltar para o nosso primeiro Talk Hunter, que a gente falou de raiz. Por quê? Porque se você tiver um porquê muito enraizado aqui, ó, vai ficar muito forte o seu gatilho, a sua rotina e recompensa. Se não tiver, não faz sentido nenhum do que eu tô falando aqui para você. Eu quero gatilho, eu quero parar de procrastinar de leitura, tá? O porquê isso? Por que a leitura é importante para você? De verdade, por causa disso, porque isso. Vai colocando raiz, vai falando vários porquês daquilo. E aí é diferente, já começa a ficar mais parrudo. E agora eu tô te falando a técnica como você vai unir tudo isso. A primeira é o gatilho. A segunda é gerar rotina pro novo hábito. Você já deve ter escutado aí algumas vezes
que para você gerar hábito, ou você vai fazer ele durante 7 dias, tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala 71 dias. Eu posso falar para você que provavelmente vai ser pelo menos 71 dias. Ainda mais quando a gente vai trocar de hábito negativo para positivo, leva mais tempo. Porque você já está enraizado em outra rotina. Você vai ter que ler o que você tinha antes, de hábito que você não gostava, anotar o hábito novo que você quer e intencionalmente falar qual que é o meu gatilho, qual que é a minha rotina. Fábio, então beleza, vamos falar um pouco agora de rotina. Rotina. Eu tenho um hábito agora, eu quero gerar um hábito da leitura, de estudar inglês. A gente falou aqui, várias pessoas falaram aqui que querem conversar aqui, que estavam procrastinando em estudar inglês. Então beleza, você vai gerar uma rotina de horário diferente. Um horário diferente no horário específico. Então todos os dias, sei lá, eu trabalho o dia todo, então tem que ser à noite. Deu 8h30, é o meu gatilho. Em alguma coisa física, sei lá, se você está tomando um café 8h30, se você corta um pão 8h30, se você, sei lá, alguma coisa que você faz. Você chega em casa, tira o tênis, ou tira o sapato, ou tira a sandália, esse horário. Na hora que você fizer esse movimento, você, opa, peraí. Só que você tem que escrever essa parada. Vocês estão me entendendo aqui? Porque senão você vai esquecer. Você vai gerar um novo hábito, só que vai estar anotada essa parada. Você vai conseguir parar de procrastinar. É louco essa parada que eu tô falando aqui pra vocês. O quanto que eu já fiz. Eu já falei pra vocês como que eu entro energizado aqui na live. Como eu entro energizado lá quando eu tô apresentando, mesmo do jeito que eu tava. Lá com a garganta, sei o quê. Garganta o quê? Vamos lá e vamos fazer essa parada acontecer do melhor que eu posso. Mas melhor do que eu posso controlar aqui o meu corpo. Então, é um gatilho intencional. Você vai escrever no papel. Eu vou, quando chegar em casa, ou quando eu escovar o dente de manhã, após escovar o dente, é o meu gatilho para estudar inglês. Anotar, escrito. Agora eu escrevi. O que você vai fazer? Mentalizar. Você lembra que eu acabei de falar? Vai mentalizando. Fecha o olho, escova o dente. Depois de escovar o dente, vai lá e pega um livro. Mentalmente. Várias vezes por dia fazendo isso. Aí beleza. Aí na verdade você vai fazer o que agora? Fisicamente. Eu vou lá, escovei o dente. É o meu gatilho. Ou você vai fazer isso intencionalmente. Eu vou falar uma parada pra você. Intencionalmente. Depois que você... É porque você escreveu hoje. Você já vai fazer amanhã? Então você lembra. Você escova, vai lá e lê um pouquinho. Opa! Aí gera o quê? Recompensa. Você tem que gerar recompensa. Se você gerar recompensa, pequenas recompensas, cada vez mais você quer mais. No começo dessa nossa live, eu falei de um livro, O Poder do Hábito, não foi? Tem uma história lá que, meu Deus, a mulher, ela estava destruída. Tava ruim no trabalho, não conseguia arrumar emprego, não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro. Ela tava entrando nas drogas, ela tava com o casamento todo destruído. Fábio, eu não tô tão ruim assim não, mas de repente você me fala assim, né? Mas olhar aquela situação, e eu comecei no nosso encontro aqui falando hábito angular, ela tomou uma decisão. Tava muito ruim a vida dela, muito ruim, muito. E ela falou assim, eu preciso fazer uma coisa. E qual coisa que eu faço? Ela, eu acho que eu vou correr. Mas como ela estava obesa, ela estava em situações muito ruins, muito críticas. Ela falou, um dia eu vou correr, mas eu vou começar a andar aqui na frente da minha casa. E ela não dava conta nem de terminar o caminho dela. Eu lembro do livro perfeitamente. Era muito difícil para ela nesse começo. E ela foi andando. Todo dia ela falou, eu vou esquecer tudo. Eu vou continuar, eu tô ruim mesmo, tá tudo, mas uma coisa eu vou fazer. Um dia eu vou correr. E ela foi caminhando. Vou encurtar a história aqui, porque se fosse... isso está no primeiro capítulo do livro. Eu já vou encurtar a história aqui para você, mas vá ler o livro, porque tem muito ouro lá dentro desse livro. Mas é porque eu quero que você perceba que indiferente do tanto que você tá ruim ou bom para fazer, para deixar de procrastinar, não tem tamanho do que eu tô falando aqui para você. Você pode estar na lama, lá no buraco, afundado em tudo que você imaginar. Essa mulher estava em dívidas enormes.
Pois, para encurtar a história, ela participou de várias maratonas. Não estou falando de corrida de 4 km, não. 5 km, 6 km, 10 km, não. A vida dela, um hábito virou angular porque ele angulou, fez ângulo em várias áreas da vida dela. Como eu acredito nessa parada. Por isso que eu falo do mindset aqui, da gente concentrar em leituras boas. Porque o que vai acontecendo? Era um hábito que ele gerou ângulo para o seu relacionamento, para as suas finanças. E aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a entender melhor lá, Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionário, O Homem Mais Rico da Babilônia, comecei a ler O Poder Sem Limites do Tony Robbins, comecei a ler esses livros, eu falei, cara, esse meu hábito de leitura, ele ampliou para minha vida, para o meu relacionamento, para o meu... Cara, para tudo, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, para ficar melhor, para ter mais tempo para minha família. Ele foi angulando. Por isso que eu falei gerar hábito angular hoje. E eu falei de algumas técnicas. Então tá, recompensa. Você sabia que você pode gerar recompensa sua intencionalmente? Pro inglês, você tem que saber o porquê essa parada. Porque senão você vai parar rapidinho. Não, eu quero inglês porque eu quero um dia ir lá nos Estados Unidos e conversar com os americanos. Ah, mas por que você quer isso? Por causa disso. Não, mas eu quero inglês porque eu quero estar... Quando eu for ler coisas... Eu quero crescer, eu quero ler livros em inglês, ou eu quero... por exemplo, para mim eu gostaria de ler, de assistir filme. Eu gosto muito de filme. E eu gostaria de entender os filmes sem eu colocar a legenda em português. Ou, pior ainda, sem colocar o áudio em português, que é uma parada que como eu gosto muito de filme, eu gosto da pureza da coisa, ele ver como é que é na vera, o que tá rolando ali, eu gosto de entrar dentro do filme. É meio assim essas paradas. E era muito forte isso pra mim. Eu queria entender aquela parada. Então, com isso, eu fui gerando recompensas. Pequenas. Coisas pequenas. Ai, que recompensa. Nossa, escreve a recompensa. Nossa, a recompensa pode ser essa, a recompensa pode ser essa. Vou dar um exemplo aqui mais prático. A questão da atividade física. Nossa, eu estou procrastinando em ir para academia. Ou eu estou procrastinando em me alimentar melhor. Você vai parar com essa parada hoje. Chega, deu. Você está me entendendo aqui? Você vai fazer um comprometimento com você mesmo, você vai assinar essa parada. Nós vamos fazer essa assinatura aqui agora com você. Se você tiver com papel e caneta. Esse é o momento. Parou aqui agora. Vou parar um pouquinho o nosso Talk Hunter. Eu vou dar um tempo para você escrever essa parada. Eu não sei que tipo de procrastinação. Você vai mudar um hábito. Pega um. E depois você vai usar essa técnica mais vezes para outras coisas. Mas pega um. Ah, é procrastinar de estudar inglês. Se isso é muito importante para você, você vai escrever isso. Procrastinar em ir para atividade física. Em me sentir com o meu corpo... esteja muito bem do jeito que eu quero, não do jeito que os outros acham, porque cada pessoa tem um modelo para si mesmo. Embora fisicamente eu acredito que você tem que estar bem para você conquistar mais coisas. Se você está procrastinando por isso, eu começava por isso. Eu estou procrastinando da leitura, eu começo e não termino. Eu estou procrastinando, sei lá, eu queria gerar um hábito de beber água, e eu sei que para mim é muito importante. Eu gostaria de gerar o hábito disso. Escolhe um. E faz comigo agora. Vai estar gravado. O pessoal perguntou se está gravado. Vai estar no GTV nosso. Já todos os Talk Hunters estão gravados lá. Tá? Talk Hunter 1, Talk Hunter 2, Talk Hunter 3. O nosso agora é o 11º. E a gente ainda vai ter mais 2. Então você vai escrever. Eu vou escrever aqui. Eu, Fábio Costa. Estou me comprometendo a gerar um novo hábito. E você vai escrever qual que é o seu hábito. Por exemplo, aprender inglês. Aprender inglês não é objetivo. Eu só estou colocando aqui, mas é porque vocês sabem, e quem não participou com a gente do Talk Hunter, que eu falei do SMART,
Específico, mensurável, alcançável, relevante, tempo. Assiste lá o Talk Hunter que você vai precisar disso. Você tem que ter muito específico isso que você quer. Quer aprender inglês, ganhar mais dinheiro. Nada disso, você não vai alcançar essa parada. Tava falando com uma pessoa próxima, ela falou assim, quero ajudar minha mãe. Ajudar minha mãe não é objetivo, você não vai fazer isso. Não vai acontecer. Porque você não sabe o que é, o que realmente é. Não, se eu sentasse na cadeira e eu sentisse uma recompensa falando, caramba, agora eu consegui. Aí sim, aí gerou específico, mensurável, você viu aquilo lá antes daquilo acontecer. Aí é massa. Oi, Nadina, bom dia. Você chegou depois, Nadina, já estamos fechando, viu? Então, você vai gerar isso para você. E vai fazer o quê? Você sabe o que você vai fazer? Você vai assinar essa parada e vai colocar num lugar visível. Você não vai deixar, você não vai procrastinar. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Se você procrastinava antes, essa parada acabou hoje. E se isso for muito real pra você, essa parada acabou hoje. Esse nome procrastinação você pode riscar do mapa seu para aquela área específica. Chega. Eu vim aqui falar pra você que é possível você não procrastinar nisso que você tá fazendo. E conquistar coisas muito maiores que você nem imagina hoje, essa decisão que você tá tomando aí, do que vai ser mais pra frente. Se você colocar em prática, né? Porque o que eu tô falando aqui agora, se ficar por aprender, não vai adiantar nada, gente. Vai ficar aquela live que te motivou e amanhã, daqui 3 dias, você já tá lá de novo procrastinando. Aí não funcionou nada, aí não adiantou nada eu vim aqui fazer essa live aqui junto com vocês do Talk Hunter. A realidade é essa. Então, você precisa de fazer isso. Precisa de fazer isso. Então, beleza. Gerou 3 etapas para esse novo hábito. Gatilho, eu já expliquei para você como que gera esse gatilho. Rotina. O Ricardo perguntou se pode ser mais de um desejo. Eu não faria não, Ricardo. Eu faria um e você gera ele, vai muito forte nele. Porque quando você tiver o mais legal, é que vai ser mais do que um, Ricardo. Você está começando com um. É por isso que eu acredito muito no hábito angular. É um para gerar movimentos grandes em outras áreas. Relacionamento, finanças. Vou dar um exemplo. Físico. Eu estou procrastinando em ficar com o corpo melhor e me alimentar melhor. Se você gerar o hábito real disso, parar de procrastinar, de ir para academia. Não, mas eu não tenho dinheiro para academia. Cara, isso aí já é furada. Não, mas eu não tenho tempo. Não, você não tem a prioridade. Eu já falei sobre tempo aqui no Talk Hunter. A gente falou de administrar. Não tem como você administrar o tempo. Você tem como administrar as suas ações e as suas prioridades. Então tem alguma coisa errada. Tá errado com quem? É com o tempo? Ou é com você mesmo? Então você tem que gerar novas prioridades. Para isso aqui acontecer. Só que o físico, cara, vai te fazer você melhorar nas suas finanças, no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua amizade, com um monte de coisa. Que você fez lá, que era uma coisa que já estava atrasada, enchido o saco já, você encheu o saco de procrastinar dessa parada, você sabe o tanto que é importante e o tanto que é importante fazer. Então vai lá e faz um. Esse já provavelmente já vai gerar hábitos angulares, que vai regular muitas coisas para você. Então por isso que eu acredito que você fazer por isso que é bom ler o livro O Poder do Hábito, vocês vão perceber, eu consegui traduzir essa força desse livro aqui. Eu acredito que você tem que ver pelos seus próprios olhos. Por isso que quem não tem o livro O Poder do Hábito, sai do Talk Hunter agora, vai numa livraria, meu irmão, e compra essa parada. Ou então compra online e espera chegar em casa hoje. Para você ler esse livro o mais rápido possível. Para validar cada vez mais. Validar para você mesmo. Exercícios, nossa, que legal, tive outra sacada, tive outro insight por mim mesmo. É muito massa isso. É muito poderoso quando você começa a fazer esse tipo de coisa. Rotina. Então, um horário específico para aquilo.
Porque cada... Olha que massa. Eu não falei que dava pra... Eu não falei pra você... Ah, tem inglês? Tem, com certeza. Ah, tem um livro em inglês, sim. Eu não falei pra você que o cérebro ele é exposto muitas vezes a sensibilidades requer doses maiores? Você tá fazendo todo dia, num certo horário. Tô estudando inglês pouquinho, 2 minutos, 1 minuto. Vi um vídeo, assisti isso. Nossa, escutei uma música em inglês. Mas não escutar simplesmente por escutar igual você sempre escutar. Você vai ficar ligado, tentando entender o que ele tá falando, tentando entender o que tá cantando. Não, mas não tô entendendo nada, não importa. Você só ligou, você tá intencionalmente escutando aquela música querendo entender. É diferente. Diana, eu tô dando o exemplo das recompensas agora. Agora a gente tá entrando... esse tal que a gente tá ficando grande, não? Eu ainda vou entrar nas recompensas. Mas vocês têm mais um minutinho aqui comigo? Vamos ver, se vocês tiverem mais uns minutinhos aqui, basicamente eu vou falar aqui ainda das recompensas, né? Então a recompensa vamos falar aqui dessa situação da rotina aqui, né? Então, você gerou aquela rotina, 2 minutos, 1 minuto. Sabe o que seu cérebro vai falar? Como gerou recompensa ou rotina, eu quero mais disso. Aí, você vai, uau, peraí. Porque quando a pessoa fumava, ou eu nunca fumei, na verdade eu nunca coloquei um pito de cigarro na minha boca, porque eu fui muito para a área de esportes, né? E acabou que eu não entrei nessa vibe, graças a Deus mas eu tive muitos hábitos negativos que eu precisei de colocar essas paradas em prática. Muitas coisas dessa aqui. Procrastinar com leitura, com inglês, com um monte de outras coisas. Coisas que eu sabia que eu tinha que fazer e acontecia, né? E eu fui fazendo isso aqui e as coisas foram, peraí, caramba, tá ficando melhor. Eu tô gostando dessa parada, agora eu tô gostando de ler, agora eu tô gostando de aprender inglês, cara. Gerou uma recompensa, eu entendi 2 frases, olha a recompensa, eu não entendia nada. Caramba, peraí, mas essa frase fez sentido pra mim. Gerou uma recompensa na hora. Vou falar um pouquinho mais de recompensas aqui. Alguns tipos de recompensa, por exemplo, do cigarro é a própria nicotina. Ou ingredientes que tem lá dentro que te fazem gerar uma recompensa imediata. Vou falar de uma recompensa aqui, que é, por exemplo, quando você corre, ou quando você está numa atividade intensa de atividade física, e depois de um certo momento, você tem um negócio chamado endorfina. A endorfina é uma recompensa imediata. Por isso que eu indico muito para as pessoas a parada da física. Você voltar à atividade física, de você, cara, comprar um aplicativo do celular que você faça constantemente. E aí é massa que eu tô te ensinando aqui, tô te ensinando não, tô compartilhando com você, tô mostrando para você como que é possível fazer isso. Inclusive pela própria ciência da coisa. Porque eu estudei muito isso. Então aqui, ó, você gerou um gatilho. Aí eu fui lá e comprei um aplicativo. Falei, poxa, eu usei o aplicativo só 2 vezes e parei. Não, você vai gerar um gatilho. Meu gatilho é quando eu escovar o dente, quando eu levantar, quando eu chegar em casa e tirar o tênis. Aí você gerou um gatilho, já é outra coisa. Não é simplesmente fazer o exercício por exercício. É naquele momento. Gerou uma rotina, aquele dia, aquele horário, você vai estar fazendo aquilo. Aos poucos. Então começa lá os exercícios. O exercício inicial é esse, bem pouquinho. O que vai acontecer? Pensa no cigarro, pensa na droga. Daqui a pouco a pessoa está desesperada por aquilo. Só que você está fazendo isso pro lado bom. Você está fazendo isso pro seu lado físico do seu corpo. Você está fazendo isso pra sua alimentação. E isso vai gerar tanta coisa boa para você que talvez você nem imagine agora. Aí depois, um dia, você comenta comigo. Fala, lembra aquele Talk Hunter que você fez? Eu anotei, eu assinei, e hoje eu tô assim, aconteceu isso. Caramba, a gente só tem 11 Talk Hunters, eu tô recebendo cada direct lá no Instagram, aqui no Instagram, né, com vocês, de coisas que estão acontecendo. Cara, que massa. Então, você vai gerando essa rotina, gerando o gatilho. A recompensa de físico já é do próprio físico. Porque depois de um tempo que você vai fazendo aos poucos, daqui a pouco seu cérebro quer mais e você vai tendo uma endorfina. A endorfina já é automaticamente uma recompensa. Daqui a pouco você vai querer mais. Muita gente quando começa a correr, como foi no meu caso, eu quis correr 4 quilômetros. Aí eu acabei
entendendo mais sobre corrida. Fiz até grandes congressos de corridas no passado. De uma pessoa que corria na rua e decidi levar isso para mais pessoas, essa coisa física, né? Do bem-estar da corrida. Eu comecei aos poucos, daqui a pouco eu tava no grupo de corrida, daqui a pouco eu tava correndo 10 quilômetros. Cara, como assim? Eu quero mais. Por quê? Mais endorfina, era mais recompensa, mais rotina, mais gatilho, foi o que foi acontecendo. E foi muito bom para mim naquela época. Porque há novas amizades, novos encontros, muitas coisas acontecendo, novas parcerias que nasceram. Foi muito massa. Para trabalho eu também fiz muito isso, inclusive finanças, né? Nessa situação de, poxa, tá sobrando um mês, tem alguma coisa errada. Eu preciso de entender minhas finanças. E eu procrastinava em entender minhas finanças. Nossa, como foi uma das coisas que foram difíceis isso. Procrastinar para entender as finanças. Meu Deus, eu procrastinei, 40 anos para gerar uma... Eu falei sobre isso aqui já. Para você ter uma renda de emergência, né? Não, é uma... Oh, meu Deus, já falo tanto isso. Eu tô pensando no hábito aqui. Uma conta de segurança, né? Que você possa tirar no outro dia. Você não tem $100 mil na sua conta, não tem 100 mil reais na sua conta, cara. Essa parada tem que estar forte para você. Meu filho tem 14 anos e suas aulas estão mudando o jeito dele pensar completamente. Gratidão. Uau, seu filho de 15 anos está assistindo os Talk Hunters? Uau. Fundo de reserva. Obrigado, Anne. Se você não tem uma reserva de emergência, cara, eu procrastinei muito para isso. Meu Deus, como eu procrastinei. Mal sabia eu que lá vou falar, eu sempre falo dele, né? Do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e outros livros dele, o Gustavo Cerbasi. Ele fala de uma parada muito louca. Ele fala assim, ó, se você juntar durante 15 anos R$200, gente, 200 reais. O que é 200 reais? Durante 15 anos, você estaria milionário durante 15 anos, tendo 15% de retorno ao ano. Aí por que a gente não juntou isso então? Não, Fábio, 15 anos é muito. Ok, a gente passou 15 anos e eu não tenho 10 mil reais na minha conta. Eu não tinha. Teve uma época que eu não tinha 10 mil reais na minha conta de reserva de emergência. Embora 10 mil reais não seria a minha reserva de emergência. Pra quê? Pra você tá livre, pra você se sentir bem, pra você poder errar mais, pra você, cara, relaxar mais. A Maria tá falando do Homem Mais Rico da Babilônia, ensina muito isso. Eu gosto muito, né? Já indiquei esse livro aqui algumas vezes, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ensina demais. Foi um dos livros que me ensinou, foi um dos livros que... Obrigado por compartilhar, tá? Foi um dos livros que mais me ensinaram sobre como criar reserva de emergência. Foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, que louco aquilo. Eu li aquele livro várias vezes, eu escutei o áudio dele, tudo. Eu falei, meu irmão, vou enfunar nesse livro, porque ele é muito bom. Para essa procrastinação que eu tinha. Fábio, agora você falou de muitos aí que eu tô procrastinando todos eles. Escolhe um, vai por mim. Você vai poder fazer outros. A gente ainda tem muito caminho, a gente ainda tem muitos anos. Esquece essa parada, vamos fazer coisa constante. O negócio é você gerar o primeiro hábito forte para você. Se fosse da questão do físico, se você tá procrastinando o físico, eu começaria pelo físico. Se você pode se inscrever na academia, na hora que acabar esse Talk Hunter, vai lá e se inscreve. Mas não só se inscreve, você vai anotar o porquê isso. Porque senão você vai começar lá na academia daqui a pouco. Vai dar 3 semanas, vai ficar toda dolorida, você já sabe que vai ficar dolorido. E vai parar, vai desistir. A realidade é essa. Então, você vai fazer o seguinte, você vai anotar, beleza, qual que é o meu gatilho? Então eu posso ir para academia esse horário. Ok, depois que eu fizer escova o dente, eu cheguei em casa, tirei o tênis, vou colocar outro tênis, esse gerou o gatilho. Rotina. Qual o horário que eu vou estar fazendo isso constantemente? Para que o começo da academia seja maçante, mas daqui a pouco eu sinta vontade de querer ir mais para aquele lugar. Porque o seu cérebro vai querer mais doses maiores.
Recompensa. Nossa, saí da academia, tô todo quebrado, mas caramba, eu parei de procrastinar. Já é uma recompensa imediata. Só disso que você fizer já faz isso para você. Imediatamente você já, sentiu uma recompensa imediata. Outras recompensas. Eu vou falar aqui de outros tipos de recompensa. Por exemplo, eu, Fábio, gosto muito de restaurante. Teve situações de hábitos meus que eu me propunha que se eu alcançasse aquilo, por exemplo, fechar contratos grandes, essa coisa toda, imediatamente depois de fechar eu vou num restaurante muito bom. Era uma recompensa para mim. Cada um vai gerar isso. Mas eu anotei isso, eu escrevi, cara, quais as coisas que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu posso gerar de recompensa para mim? Desde as pequenas para as maiores que você imaginar. Vocês estão me entendendo? Então eu quis trazer cada vez um pouquinho mais sobre gatilho, sobre rotina e sobre recompensa. Quer fortalecer cada vez mais isso e você parar de procrastinar de vez? Primeiro que eu já te passei os passos aqui. Mas além disso, se gruda no livro Poder do Hábito. Porque hoje a gente teve uma live aqui, agora são 1h20 já de live. Beleza, já vai te incentivar a fazer algumas coisas, motivar, mas você tem que continuar essa parada. Para não procrastinar, você vai finalizar isso. Se para você inglês era importante, quem falou aqui, não, eu estava procrastinando o inglês, então meu agora eu vou estudar inglês. Mais do que estudar inglês, isso não é meta. Você vai colocar a meta final. Eu quero conversar com o americano e entender. Ou eu quero assistir um filme e entender. Ou eu quero ir em tal lugar que eu gosto e entender. Ou eu quero conversar tete a tete. Ou eu quero isso. Ou eu quero em algum lugar, quando me perguntarem, você sabe inglês? Você vai falar, eu sei inglês, e já começa a conversar com a pessoa. Isso começa a te gerar movimentos de você, opa, vai dar. Agora, para continuar, você vai gerar gatilho, vai gerar rotina e vai gerar recompensa. Isso cada vez mais vai te dar mais vontade, mais vontade, mais vontade. Estão entendendo? Qual é a lógica aqui da coisa? E vai fazendo fluxo. E gera uma data aí para você. Fazer isso. Fábio, então eu faço isso durante quantos dias? Eu já vi gente falando de 7 dias, 21 dias. E eu gostei da ideia de 71 dias. Provavelmente, se você for para academia, eu vou falar para você como é que eu faço. Isso aqui também. E eu tenho agora no meu quarto isso. Eu compro uma cartolina branca. Eu tenho uma cartolina branca dentro do meu quarto. E eu anotei 71 dias. Os dias, por exemplo, hoje, se eu vou começar hoje, eu vou lá, comprei a cartolina, eu coloco lá, primeiro dia. Eu escrevo hoje, a data de hoje e hoje é quarta-feira. Eu risco ele todinho assim, faço tipo um calendário e falo, beleza, amanhã vou fazer isso, amanhã é isso, nesse horário é isso, e deixo constantemente nos mesmos horários. Eu faço exatamente assim. E é assim que eu tenho hoje. Quais são as minhas recompensas? Por que eu estou fazendo isso? Aí eu coloco do ladinho. Vai acontecer isso com o meu corpo, vai ter isso, meu mente vai ser isso, vai melhorar por causa disso, disso, e vai acontecer isso. Basicamente eu faço assim. Eu sou muito visual, né? Então eu prefiro ter a cartolina lá. Para que eu possa... Que o hábito começa... Não, foi para ali, agora não. Agora eu vou fazer aqui. Agora vai. Agora eu vou fazer. Vai ter dia, já vou explicar, vai ter dia que você, poxa, não deu para fazer hoje. Ok. Você só não pode procrastinar de novo. Faça até 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite. É pouquinho. Responde para você que aquilo lá é importante. Faça todos os dias. E quando eu vou conversar com as pessoas, ela fala assim, não, 2 horas, amanhã eu vou fazer. Aí sabe o que acontece? 2 horas chega um vizinho, 2 horas tem uma ligação, te tira do negócio. Eu já estou falando o que vai acontecer. Agora a gente está terminando aqui o nosso Talk Hunter. Eu já estou te falando o que vai acontecer. Vai te tirar para que você não continue naquilo e continue procrastinando. Isso é do ser humano, vai rolar. Só se você já sabendo disso, você já fala, beleza, aconteceu. 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 1 hora da manhã já é outro dia, né? Mas você tem que fazer, ir lá em algum momento fazer naquele dia.
Que aí você, agora eu tô falando sério comigo mesmo. Chega de procrastinar nessa área. Então, se é do inglês, você vai colocar esses objetivos seus lá. Você não sabe como colocar os objetivos? Eu tive um Talk Hunter só de objetivo. Como criar um objetivo na Vera, que seja real para você, que você queira ele de verdade. Talk Hunter Smart. Eu não lembro o número, não. Vocês podem olhar aqui no IGTV do Instagram. Tá tudo gravado lá. Né? Então, precisa disso. Para você ter toda essa coisa aqui, eu tô trazendo hoje quem já tá constante comigo, né? Desde o Talk Hunter 1, 2, aí agora a gente tá combinando aqui. Mas acredito eu que quem tá comigo desde o primeiro dia, a gente já foi anotando essas coisas. A gente tá numa sequência. Fábio, dá para assistir essa aula solta do hábito angular? Dá, porque você já pode gerar hábitos reais aqui para você, deixar de procrastinar em N situações, colocando essas 3 etapas, que são compostas do hábito. Você já pode fazer isso a partir de agora. E se você não fizer, não adiantou nada ter feito essa live aqui, na verdade. Você não colocar essa parada em prática. E gerar um novo hábito bom para você, e esse hábito virar angular e começar a melhorar para você na sua vida. E essa coisa toda. Repetir o nome do livro do casal. Casais inteligentes enriquecem juntos. Do Gustavo Cerbasi. Uau, gente, hoje foi incrível. Eu tô me sentindo tão bem. tô tão energizado nessa parada. Eu não sei se você tá assim como eu tô tão... Tipo, quarta-feira a gente ainda tem quinta e sexta. Yes! Dá pra fazer muita coisa. Eu vou parar de procrastinar. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ter resultados diferentes. A minha vida pode ser mais de verdade. Eu fico louco com isso. Eu amo essa parada. Na possibilidade de 1 hora a gente fazer uma transformação como essa. Não, mas dá pra fazer mesmo em um evento. Se você quiser, quem vai responder isso pra você é você mesmo. Nesse nosso encontro aqui de 1h30, você pode ter tirado o insight da sua vida. Como eu já fiz isso algumas vezes pra mim. E eu tô finalizando aqui, gente. Vamos fazer essa parada acontecer. Vamos colocar esse mindset para rodar. Vamos... É incrível isso, poder compartilhar isso com você. Compartilhar. Hoje eu tô pilhado, galera. Tô pilhado. Vou entrar em reunião com a equipe agora, eu vou ficar doido. O pessoal vai ficar maluco. Vamos fazer... O que é isso? O que é isso? Não, porque é o que é. É o que é. A nossa vida pode ser muito mais. Mas quando eu vou falar aqui de pode ser mais, é muito mais. Um ciclo novo começa hoje. Bora pra cima. Chega dessa parada de procrastinar. Deu. Se você realmente tá comprometido com você nesse sentido, deu. E quem tem que falar pra você é você mesmo. E tá no seu momento. Tá aí um papel na sua frente. Se você não pegou papel e caneta, perdeu, né? Perdeu não, tô brincando. Você pode fechar aqui, de repente assistir em outro momento, mas pegar papel e caneta e anotar. Você vai ver o tanto que isso é forte pra você. O tanto que isso é forte. Gente, fiquem com Deus. Pra quem tem interesse dessa questão da Amazon e tal, né? Nas sextas-feiras eu faço, toda sexta-feira, já são aí mais de 66 sextas-feiras, mais de 60 horas de conteúdo da Amazon, né? Então, sexta-feira, 3 p.m. Eastern Time, 4 horas do horário de Brasília, aqui é no YouTube. Né? Lá no YouTube Fábio Costa Online, você pode colocar no Google Fábio Costa Online, Fábio Costa Amazon, tudo vai ter vai bater lá, a gente vai estar ao vivo e essa sexta-feira vai ser muito louca. Aí já mais no critério financeiro da coisa, como você pode lucrar, mexer com dinheiro. Aí você acredito que acabou agora. E é isso, gente. Forte abraço. Tô aqui com sentimento de gratidão também com vocês. De vocês estarem aqui, né? Senão não faria sentido. Eu compartilhei coisas muito internas minhas aqui, inclusive. Abri coisas aqui pra vocês. Na Vera mesmo. E é o que é.
Eu tô compartilhando porque eu acredito que a gente pode ter muito mais. Tá bom? Forte abraço, gente. Fica com Deus. Tchau. Valeu!